muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do mundo moderno. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô muitíssimo bem acompanhado, uma verdadeira lenda da internet. Quando ele chegou era tudo mato, ele chegou aqui com um canivete na mão, desbravando as trincheiras cibernéticas desse Brasil. Ele, Dr. Frederico Fagundes. Meu amigo Ivo Neumann, que privilégio ouvir sua voz, conversar com você de um tema que eu nem gosto, né? Eu nem sou saudosista, eu nem sou rancoroso, nem gosto de falar de blog. Vamos falar de blog? É, lógico, blogosfera. Eu, confesso pra você, Fred, que geralmente eu tenho um filtro aqui no Treta Talks pra não permitir isso daqui virar um museu, né? Um asilo de pessoas saudosistas falando de como era bom no meu tempo, mas Treta Talks agora, mais precisamente amanhã, no dia 26 de novembro, vai fazer 15 anos de internet, Fred Fagundes. Nossa, a gente foi ao ar em 26 de novembro de 2005, então estamos debutando e acho que o debutante já tem o direito de sentir uma nostalgiazinha da infância aí, de relembrar os tempos idos. É uma nova fase, é uma mudança, e agora a gente tá mais maduro, já tá usando sutiã, então... Vamos ficar livre agora, pode ser saudosista, pode falar no meu tempo era bom, naquela época era melhor, todas essas expressões hoje estão liberadas no podcast, porque afinal de contas... Não, com certeza, 15 anos já pode chamar o Kaique Brito pra dançar, isso, pô. Sabe, é reclamar da juventude, não sabe de nada, hoje é tudo muito fácil, é TikTok e não sei o que, na nossa época tinha que fazer código no WordPress, já tinha que conectar de madrugada, era muito mais difícil. Exatamente. É muito mais difícil. Bom, antes de eu começar aqui na pauta propriamente dita, vou aproveitar que nós estamos ao vivo pela TV Treta, lá no twitch.tv/TV Treta. A gente está gravando agora os nossos episódios toda quarta-feira, esporadicamente também nas quintas-feiras. A gente vai estar gravando aqui agora até o fim do ano e depois a gente volta depois das férias também com tudo. Eu quero falar aqui pra galera que quem quer financiar, apoiar esse podcast Treta Talks, lá no picpay.me/treta ou simplesmente no treta.com.br/assine, a partir de R$ 4,20 por mês, participa do grupo secreto de bastidores no Facebook, no WhatsApp, em breve, nova plataforma também, a gente está precisando de uma plataforma nova, e também recebe episódios extras e conteúdos exclusivos. Então, treta.com.br/assine. Você que tá sem cartão de crédito, né? Apesar de que essa desculpa aí, agora, hoje em dia, rapaz, manda um Pix, né? Você que não tá podendo gastar os 4,20 ou simplesmente não quer, você tem a opção de ajudar de graça também. Você pode ir lá no iTunes e avaliar a gente, faz uma resenha aí, diz aí o que você gosta no Treta Talks, ou simplesmente também pode indicar para alguém que gosta. Manda ali no WhatsApp um linkzinho de um episódio de alguém que de repente curte esse assunto, né? Alguém que curte blogs, você que tá ouvindo aí, já manda o link desse episódio pra pessoa ouvir também. Não seja egoísta, faça um camarada feliz. Então indica pra um amigo e segue lá o perfil @treta no Twitter e no Instagram. Eu cheguei cedo na rede social, consegui pegar esse username, né, tão simples, @treta. Então, pelo amor de Deus, dá um follow lá, né, porque a gente tá com pouco seguidor, então a gente precisa farmar aí essa rede social. Beleza? Tá no ar aí o RPG jamaicano, a parte 2, o desfecho da nossa quest na Jamaica medieval. Eu sonorizei o episódio com todo carinho aí, então acho que vale a pena colocar o fone de ouvido para poder ouvir essa aventura com Dr. Igor Seco, Dr. Marcelo Nhoque do TH Show e também a participação do Guilherme Afonso da Estalo Podcasts. E agora eu vou contar aqui ao vivo em rede nacional, aproveitar que eu já tô no rap embalado aqui. E vou contar que a gente vai fazer um especial de fim de ano igual no ano passado. Igual não, talvez um orçamento um pouquinho reduzido. Ano passado a gente selecionou
3 podcasts de destaque da podosfera brasileira e fizemos 3 episódios satíricos especiais de fim de ano, que foi o Treta Talks Foro de Teresina, o Treta Talks Respondendo em Voz Alta e o Treta Talks Boa Noite Internet. Esse ano, como as coisas foram um pouco difíceis, nós vamos fazer um programa especial que vai se chamar Treta Talks Medo e Delírio em Brasília. Nós vamos fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu no Brasil e no mundo e na política, e principalmente em Brasília, com aquele estilo insano do Medo e Delírio. Então, vocês não perdem por esperar. Fica aqui, a promessa é dúvida. Fredão, depois eu te pago o seu cachê por essa participação aqui no Jabá. E agora sim, eu vou te falar. O treta.com.br completa 15 anos agora, dia 26 de novembro, e eu convidei o Jacaré Banguela original para relembrar os tempos da internet malemolente. O início do nosso podcast, Treta Talks, em 2016, também foi marcado por essa discussão. No episódio piloto, número 0, a gente fez um debate sobre quem matou o blog. E no episódio 1, de cara, a gente já teve o direito de resposta de um blogueiro dizendo que o blog ainda pulsa. De lá pra cá, nesses 4 anos, o blog que pulsava, né? Talvez alguns de nicho, talvez alguma função específica ainda esteja sendo cumprida, né, pelos blogs, mas definitivamente aquele hype da blogosfera como mainstream do humor, do assunto na internet, passou. E eu queria agora relembrá-lo, né? Então, Fred, como eu já falei pra caralho, eu queria que você fizesse uma retrospectiva da sua carreira até o Jacaré Banguela, né? Como é que foi que você foi parar nessa profissão blogueiro, né? Pois é, cara. Eu comecei a escrever pra blog em 2002 ainda. Tinha recém voltado a Cuiabá no final do ano. E aí comecei a escrever num blog chamado Canachuê Go. Canachuê é uma região aqui de Cuiabá, é uma planta, né? Canachuê. E aí coloquei um Go no final, porque já tinha um canachuê.blogspot registrado. Cara, isso é muito pioneiro, né? Porque você se antecipou a essa rede de Plus, de Go, Play. Eu botei um Go, mais ou menos isso, cara. E aí era um blog meio tipo Sedentário, Chongas, Omed, ou Omed, né? Nunca saberemos. Uma revista eletrônica. Tipo Judão, né? Que era a grande referência pra mim de conteúdo. Assim, era o cu do Judas na época, né? E achava fantástico com o fórum deles e tal. E, enfim, era uma coisa assim de pegar links, GIFs, vídeos engraçados e colocar no blog. E aí, quando eu fui pra faculdade e eu conheci o Rodrigo falou que na cidade dele, que é Sinop, no norte de Mato Grosso, havia um termo chamado Jacaré Banguela, que é uma tiração de onda, assim, sabe? Esse é Jacaré Banguela, essa é Jacaré Banguela, qualquer coisa pode ser uma Jacaré Banguela. E falou que queria fazer um site da turma. Um site da nossa turma seria jacarebanguela.com.br. Ele fez o site, que eram trabalhos, fotos de churrasco, sabe? Tinha uma pessoa que tinha uma câmera digital que mandava as fotos e ele colocava no site. Vocês estudavam juntos, na mesma turma? Não, a gente estudava junto, isso, a gente fazia publicidade juntos. E aí, nesse meio tempo, eu falei, cara, vamos expandir isso e fazer uma coisa parecida com os outros blogs de humor, que eu acho que não parece tão difícil, tipo Kibe Louco, Cocada Boa e etc e tal. E aí que surgiu, ele fez um formato de blog, que o Rodrigo entendia um pouco de programação, fez toda a parte de layout, e como eu já tinha o Canachuê, que ele achava legal, ele me convidou para escrever junto com ele. E a partir dali, metade de 2003, porque eu saí da faculdade de publicidade, fui para jornalismo, mas a gente frequentava ali o mesmo bloco, né? E a gente acabou criando uma identidade pro Jacaré Banguela, né? A gente sabia que tinha ali os grandes nomes, como eu disse, o Kibe, o Cocada Boa, o próprio Omed, o Chongas e tal. Mas o Omed e o Chongas era uma coisa que não tinha conteúdo original, era mais gringo, enquanto o Kibe e o Cocada Boa já era conteúdo original, mas eram um pouco atualizados. Então o nosso diferencial acabou sendo a frequência, porque a gente não fazia nada, né? Eu estagiava numa emissora de TV, então eu tinha muito tempo livre. Então a gente fazia 6, 7, 8 posts por dia. E isso acabou fazendo do Jacaré Banguela uma referência na época, assim, de conteúdo. Não digo de humor, mas as coisas acabavam entrando primeiro no Jacaré Banguela. Foto da Juliana Paz sem calcinha, sabe? Essas coisas desse tipo, assim, vídeo da Cicarelli, etc e tal.
O vídeo da Cicarelli foi um grande marco, né? Eu lembro que era uma época que, talvez para quem não sabe, né, acontecia às vezes da gente ter acesso a um vídeo que poderia vir de uma câmera digital, né? Não, celulares não filmavam, mas uma câmera digital, e aí a pessoa botava um cabo USB no computador e mandava por e-mail, né? Então... o vídeo da Cicarelli, ele acabou sendo um marco. A maneira como ele foi postado foi muito... Foi a inauguração curioso, assim. do YouTube, né? Foi nesse período, foi no período que o YouTube começou a ser mais conhecido, as pessoas fazendo seus cadastros, abrindo seus vídeos e tal. E a gente tinha uma comunidade muito forte do Jacaré Banguela de leitores, especialmente na comunidade do Orkut. Então eu tinha um cara aí em Vitória que trabalhava na TV local, que tinha acesso ao arquivo das TVs, das outras emissoras. Então, a bailarina do Faustão caiu, o cara conseguia pegar pra mim o vídeo e mandar e tal, as coisas. Tino Marcos foi fazer uma passagem, caiu, ele fazia isso também. O Vão Bueno gaguejou e tal. Tem sempre um capixaba no meio da merda. Era um capixaba. E a gente tinha um cara na Europa que mandava umas placas engraçadas, umas fotos curiosas, umas estátuas, não sei o que lá, brasileiros na Europa, etc e tal. E aí esse cara falou assim, tem uma TV aqui da Espanha que tá anunciando uma modelo brasileiro transando na praia. Eu falei, não deve ser ninguém. Ele comentou, não, é a Cicarelli. A Cicarelli tinha terminado com o Ronaldo há pouco tempo, já era conhecida. Eu falei, grava aí, vamos ver o que é. Ele gravou e enviou, cara, isso já era na madrugada, já era para 2 da manhã. Eu postei no YouTube, eu postei no jacarebanguela.com.br /cicarelli.wmv pra quem não conseguisse assistir, e isso era muito clássico, a gente colocava o vídeo no YouTube e colocava salvar, se quiser salvar o vídeo, clica aqui. E aí o que aconteceu? O vídeo foi só no outro dia, na metade da manhã. Eu tava na faculdade já, e a Rosana Herman me ligou. A Rosana Herman era a produtora do Pânico. E na @Rosana, do Querido Leitor, que todo mundo conhece. Ela era o radar do que acontecia de interessante. Exatamente. Cara, o blog dela era o primeiro Twitter, porque ela escrevia textos curtos, assim, de rotina, era bem legal. E aí ela perguntou, Fred, de onde saiu esse vídeo? Eu expliquei pra ela. E eu falei, mas Rosana, tá no YouTube esse vídeo. Ela, não, o YouTube tirou do ar. A única maneira de achar o vídeo agora é fazendo o download no Jacaré Banguela. Daí eu assustei, daí eu fui ver o gráfico de acessos, tinha, sei lá, da meia-noite até às 11 da manhã teve 300 mil acessos. Vocês tiveram que pagar extra de banda ou caiu o serviço? Não, caiu. A nossa banda já era bem razoável, assim, então não cairia. O blog, de fato, não caiu. O que caiu foi o link do vídeo. E nas horas seguintes o blog caiu. A BR Turbo tirou o blog do ar. Foi aí que a gente entrou em contato com o pessoal da BR Turbo, eles explicaram. Eu falei, olha, vocês derrubaram um servidor de sites aqui, não dá pra continuar com o site de vocês no ar. A gente foi banido da BR Turbo. A verdade foi essa. E aí, 3-4 dias depois, a Cicarelli acabou processando o YouTube ficou fora do ar no Brasil. Foi acho que um dia e meio, E, cara, foi um marco pra nós, assim, porque muita gente começou a acessar o Jacaré Banguela depois daquilo, porque quando os portais falavam do vídeo, né, mandavam pro Jacaré Banguela, tiravam das costas pra não tomar nenhum processo e tal. E ela processou naquela situação o UOL, o IG, a Globo, porque colocou os frames do vídeo, e a BR Turbo. Óbvio, não vai processar o Jacaré Banguela, vai processar o servidor, processou o BR Turbo, acho que ganhou até na época. Processou muito bem. Processou bem e tal, e acabou ganhando. Mas foi um marco pra nós, assim, cara. A gente tinha essa oportunidade de muito conteúdo que chegava pronto, sabe? A gente tinha uma galera muito engajada, então não precisava perder, hoje eu vou fazer 5 posts. Abriu o e-mail, tinham lá 70 sugestões. Daquelas 70 sugestões, com certeza tinham 10 ótimos conteúdos, sabe? Isso não é demérito nenhum, na verdade. O Kibi Louco também se alimentava disso, tanto que ele botava sempre a dica do fulano, né, pra não ter que linkar. E o próprio Treta, a gente se alimentou muito de sugestão por e-mail. E o próprio Não Salvo, cara. O e-mail do Não Salvo era a coisa mais absurda, assim, era muita mensagem de coisa tosca, assim, das profundezas da tosqueira mesmo, e aí de vez em quando vinha um tosco que bombava, né, viralizável, digamos assim. Tem uma história do Cid, com um e-mail que o Não Salvo recebeu, que era o vídeo do Para Nossa Alegria. Exato. E quando chegou o link do YouTube no e-mail, tinha acho que 14 views. Isso. O vídeo. Não tinha nada, sabe? Eu era da equipe nessa época. Virou aquilo. Exatamente. Exatamente. A madrugada mais animada nossa foi o dia do sanduíche de buceta. Pois é, que o Cid fez um vídeo, né?
Não, e esse vídeo é inacreditável, né? Então, quando o Cid ainda quis ser rápido e fazer uma paródia. Ó, pra eu tomar um fôlego aqui, o futurista Fortunato falou, né, que uma vez o Jacaré Banguela selecionou o meu link no antigo blog, o Mestre Geek. Eu lembro do Mestre Geek, pô, tá doido? Sempre linkei também. E colocou nos seus links da semana, fez meu blog hypar. Até consegui uns jobs por causa do hype no blog. E o blog morreu quando eu tinha 15 anos, daí fui fazer rap. Amo vocês. Foi um caminho bom também. Pô, com certeza. Esse era o grande barato dos blogs, eu acho que essa foi a grande briga dos blogs também. A sensação de comunidade que tinha entre quem produzia conteúdo, né, Ivo? Então, essa questão dos links da semana, das dicas, etc e tal, era ótimo. Vadiagem molemolente. Não, peraí. Né? Fred, explicando. Era tanto conteúdo que chegava na sexta-feira, você tinha que expurgar o resto do conteúdo da semana que vocês não postaram. Então fazia os links de sexta-feira na vadiagem malemolente do estagiário Walt Disney, né? Tem tudo isso aí. O Walt Disney que é uma homenagem ao Treta, né? Exatamente. O Walt Disney Newman do Jacaré Banguela, o estagiário do Jacaré Banguela é uma homenagem ao Treta. Eu preciso botar isso, cadê? Porque o Treta contribuiu muito. Aqui, esse é o Walt Disney Newman aí, que tá no centro da tela. E sempre quando caía o blog, a gente colocava a culpa nele. Exatamente. Essa sensação de comunidade era muito... Mas ao mesmo tempo a gente viveu uma bolha, né, cara? Porque a gente achava que a internet era aquilo e tal. Então, porra, eu às vezes me pego tentando lembrar alguns nomes, assim. Teve um Mestre Geek aqui que foi citado. A gente tinha lá... Não, Fred, peraí. Eu queria fazer uma batata quente de nome de blog antigo com você. Vamos lá, então. Vamos tentar. Sabe por quê? Ó, eu vou ser bem honesto aqui. Eu não ia saber jogar isso ao vivo, tá? Então eu fiz uma lista de cabeça. Eu acabei de fazer essa lista aqui de cabeça. Tanto que a lista acho que só tem 15 nomes, assim. Então joga aí um nome que eu quero ver se você lembra. Vamos lá. Capinaremos. Cocada Boa. Pinlândia. Malvados, do André Dahmer. Tem até hoje. Tem o Sedentário Imperativo. Muito bom. Tem o Chongas, pô. Tem o Caixa Preta. Tem o Catarro Verde. Esse é super underground. Então tinha o Saiu Gosminha. Saiu Gosminho, querido leitor, que a gente mencionou, da Rosana Herman. Tinha o Capitalismo, do Dorli Neto, um dos caras mais brilhantes da internet. Caraca, grande figura. Esse aí eu não cheguei a conhecer, não, mas... Dorli Neto. Vou falar um de nicho, então, também. Viciado Carioca. Era um cara que ele fez um blogspot pra vender os quadrinhos dele pra comprar cocaína. E escrevia textos incríveis. Caralho! Não lembro também, cara. Mas tinha um que eu gostava que era o Ovelha Elétrica. Muito bom. Ovelha Elétrica é sinistro. Até hoje o camarada de vez em quando posta alguma coisinha, eu assino o feed dele. Era muito bom. No Feedly. Aí de vez em quando eu pego. Tem o Pensar Enlouquece, pense nisso. Era Inagaki, né? Então tinha do Ian Black... Enlouquecendo, não? Enlouquecendo. Muito Tinha bom. o substantivo volátil da Marina. Isso, né? vai de carona, né? Mas não sei porque eu pensei no Brog agora. Tinha o Brog. Tinha o Caio, o Brog que depois fez uma rede social, né? O Brog sempre foi um empreendedor. Visionário. Sempre foi um empreendedor. Visionário, E dá tantas guinadas, né? Que o Brog é uma pessoa que faz a gente ter certeza que sempre é possível mudar e melhorar ainda mais. O Brog vive em temporadas, né? Exato. O Brog é um cara que todo ano a gente faz. Qual que é a temporada do Brog? Teve a temporada... Temporadas é muito bom. Food Truck. Teve a temporada Food Truck. Teve a temporada Escritor. Teve uma vez que ele comprou um violão. Né? Agora ele tá na Twitch também. O Brog tá arrebentando. O Brog é um cara assim que eu acho que tem um talento de empreendedor assim que é incrível, sem cara. Dúvida. O que ele se mete assim, ele vai de cabeça mesmo, ele fala assim, eu sou bom nisso, vou provar que funciona. E de fato funciona. Caio Brog, a gente teve o privilégio, olha só a blogosfera como é incrível, a gente foi no casamento do Brog, né? Caralho! Você que tá nos ouvindo agora, a gente foi num casamento patrocinado por uma secretaria estadual do governo de Pernambuco. Cara, olha a internet, que loucura. As pessoas às vezes reclamam, né? De que, blogueira de moda tá fazendo jabá pra político e não sei o quê. Cara, aquele casamento, aquele evento todo, né? O Porto cai na rede. Cai na rede, tá na pauta, né? Mas tudo bem, veio à tona. Não, depois a gente vai lá. Segue a pauta aí, então, segue a pauta. Você consegue mais?
Ah, cara, eu tinha um blog que eu gostava do Lista 10. Lista 10, era tudo 10 coisas, né? Era muito bom. Cara, era bom pra caramba. Lista 10 era do Luigi, pô. Uhul também. Uhul. Do Luigi era Luigi Amigos... e o Tempo, Amigos do Fórum. Luigi e o Tempo. Não, na época do bom, Porto Cai na Rede era Luigi e o Tempo, pô. Depois o amigo que era uma véia num golfinho, né? Aqui no Espírito Santo tinha o nadaver.com. E o Nada a Ver, o Nada a Ver era muito bom, é um professor de publicidade, né? Sim, o Vitor Mazei, e ele dá aula aqui numa faculdade aqui de Vitória, de publicidade, né? Ele, inclusive, já fui bater um papo com ele num programa de TV que ele tinha, experimental lá da faculdade. E ele, na época que ele lançou o site, cara, ele fez a campanha mais irada que eu achei, que foi colocar, eu não sei como ele conseguiu, ele conta essa história, né? Ele tinha, acho que, um presente, alguém deu um presente pra ele, um outdoor, sacou? E na avenida principal da UFES, né, da Federal do Espírito Santo, eles botaram um outdoor escrito bem grande, assim, nadaver.com. Se você conhece quem faz este site, denuncie. Caralho, então sério, era cara? Tipo assim, era como se fosse uma coisa policial, um alerta, né, uma coisa, que todo mundo hora. Ficava instigado, porque o ano era 2000 e pouco, né, 2000 e muito, talvez, 2009, assim, então o cara jogou isso daí, a galera ia seca pra saber o que era, né, podia ser uma parada muito mais sinistra nessa época aí, tava fácil. O Vitor foi um dos caras que mais me incentivou a trabalhar com publicidade, cara. Olha aí. Quando eu saí do jornalismo e fui pra propaganda, ele... Não perdoo ele até hoje. Ele é genial. Mas... Não, ele é brilhante, cara. Tinha um blog que eu gostava muito que era o Mechas, Mexerica Online. Mexerica. Quem matou a bergamota? Tangerina, pô. O Mechas, eu lembro do Mechas, colocou uma foto do Cid Moreira gigante, assim, com 3.000 pixels. Aí demorava pra carregar, aí no final da foto tava Mechas, o único site com fotos em alta resolução do Cid Moreira da internet. Eu adorava ele. Cara, ele era muito bom. O Fotos da Sandy Pelada era do Ronald Rios. É verdade, cara. E o Mechas parou de atualizar quando a mãe do Roberto Carlos morreu, a Lady Laura. Ele colocou uma tela preta com a letra da música Lady Laura e nunca mais atualizou o site. Podemos esquecer. Essas coisas underground era o melhor de tudo, né, velho? O De Que Jeito só fazia post maluco, né? E aí toda sexta-feira, alegria, um gif animado. Hoje é sexta-feira, dia de tomar uma ceva e fumar um zito. Isso aí acabou virando tradição no Treta também. O Asnos, do Nhoque, que a gente acabou de citar, né? Foi muito importante. O Asnos tinha muito acesso também. Foi um dos primeiros blogs a trabalhar bem a questão publicitária, de monetização. Aí, tinha uma galera de Porto Alegre, tinha a Dani Ketz, do Atriné também, né? E falando de quem continua blog, pô, não podemos esquecer do Anegão, né, velho? O Anegão tá aí... firme, forte, e esses dias eu vi um tweet dele até explicando, pô, tiveram alguns anos que foram ruins, e outros bons e tal, e esse ano tá legal, porque ele tá lá todo dia divulgando os posts, e no formato clássico. Eu acho muito massa isso, cara, muito legal. Ele é um cara muito talentoso também. Os sites que ainda estão no ar, né, os blogs que ainda estão no ar, eu recebo no meu feed, eu ainda uso o Feedly, como eu falei, que é o meu substituto mais perto aí do Google Reader. Então, de vez em quando chega pra mim só aqueles guest posts, sabe? Post de poker, de cassino, de putaria. Então, tem blogs, né, que estão ativos ainda só pra poder fazer esse tipo de postagem de link building. Talvez seja o caso do Treta também, né? Porque quem tá pagando as contas aqui, por enquanto, ainda são os links pornôs lá no treta.com.br. Acho que a gente falou uns 30 aí, né? Falamos bastante. Fred, ó, só porque a gente tá aqui nessa dos nomes, dessa minha lista que eu tinha botado, deixa eu ver. Tinha o Mau Humor do Arnaldo Branco, não sei se você lembra. O Jesus... Pode falar. Tinha o Ewen também. Ewen é um do Nelito Fernandes. Dos primeiros, exatamente. Tinha o trio, né? O Nelito, o Tabê e o Manson, né? Eles eram 3 amigos que postavam coisas nos seus blogs e de repente a chapa esquentou. E o verbo kibar foi cunhado, né? Pra quem não sabe dessa história. Só pra terminar aqui, que mais? A marula com sucrilhos foi uma que virou licor de marula com flocos de milho. É um dos nomes de blog mais incríveis que teve que mudar na justiça e ficou pior ainda, né? A marula com sucrilhos. O Cocada Boa teve que mudar a logo, né? Se não me engano. Eu não lembro. Porque a logo do Cocada Boa era a logo da Coca. Ah, da sim, Coca-Cola, com né? certeza. E aí eu acho que o Manson teve que alterar isso também. Agora a gente nunca vai saber se ele recebeu algum tipo de e-mail, notificação extrajudicial
judicial ou se ele criou isso, inventou da cabeça dele, né? Esse é um outro cara que é brilhante demais, né? Nessa época do processo, o Cocada Boa foi ser orgulhosamente hospedado na Eslováquia, né? Porque segundo o Wagner Martins, o Mr. Manson, as leis da Eslováquia permitiriam ele postar aquele tipo de conteúdo criminoso, né? A Eslováquia é mais branda, né? Exato. Além do bolão pé na cova que você mencionou, tinha ele fazia o sacaneio, né? Que era um saque de pessoas que enviavam e-mails cretinos para o serviço de atendimento ao consumidor das empresas, mas fazendo perguntas absurdas, né? Do tipo, usei o Veja durante sexo e fiquei com a genitália irritada. O produto de vocês está vencido, sabe? Fazer umas perguntas absurdas só para ver como que as empresas iam reagir, né? Hoje em dia, isso daria um caldo aí nas redes sociais para quem... Daria um caldo demais. Que inocência boa que era a internet, né, cara? A gente dava risada de trote, né, cara? Exato. O trote aquele da menina, que o bebê tá ficando roxo, lembra? A gente ria daquilo, cara. Tinha um Moção também, um Moção que foi importante. Cara, a gente ria da menina lá do bebê que tava ficando roxo, o do próprio... O cara do Árvore Somos Nós, eu conhecia. Trote da Telerge também, né? O trote da Telerge. O do Árvore Somos Nós, o dono da é um estúdio. A história é a seguinte. Cara, tem um estúdio no interior de São Paulo, e aí tem um funcionário dele que falou assim, posso gravar uma mensagem do estúdio? Ele falou, pode, beleza. Aí o cara pegou uma mensagem bonita e foi ler no estúdio, só que saiu aquilo. Saiu aquela nhaca, sabe? E foi um sucesso tão grande do Árvore Somos Nós, que o cara ficou insuportável. Ele é meio que o pai do Pintinho Pio. Caralho. Ele transformou o estúdio dele no estúdio dos Árvores Somos Nós. Pode crer. E aí embarcou no meme, no viral. Né? Exatamente, cara. Ele embarcou no meme. É muito triste. A história do pai do Pintinho Pio também é foda, né, cara? Fred, da minha lista, só pela menção do nome que eu gosto também, o Verdade Absoluta reinou um tempo. O Sim Viral, o Blog do Noel, o Ligeirinho, Viral do Zig? Cara, Ligeirinho RJ, sempre também das antigas. E o Boteco da Net. O Boteco da Net também até hoje. Tá, Onemberto. Exatamente. Onemberto, tá monstro agora, o Onemberto tá malhando e tal, tá grandão. Um outro tá grandão, eu falei pra ele que tá fazendo, como é que é, cover do The Rock, cosplay do The Rock. Cara, tá grande. Eu vi um cara que eu gosto muito também, que tinha um blog que foi muito importante, era o Inovavox, Samson Moreira. Fez o álbum de figurinhas da Blogosfera. Exatamente, fez o álbum de figurinhas da Blogosfera. Cara, gente boa. Quando eu fui pra Recife fazer a monografia, eu fui entrevistar o Jeremias e a Ruth Lemos, né? E aí eu fiquei na casa dele lá, na casa do Samson Moreira. Foi até Caruaru com ele entrevistar o Jeremias. O Boteco da Net, que a gente mencionou aí, ele é um cara um blog, né, que como ele sempre fez parte aí do portal Wig, né, eu não sei se isso deu uma credibilidade legal, e ele também faz uma postagem muito consistente, né, todo dia vários posts há 50 anos, então ele me parece, ele é sempre mais mencionado por uma galera que fala assim, eu lia muito blogs, eu acesso blogs, o Boteco, ele tá sempre num top of mind, sabe? Não sei se... Não, ele tem uma frequência boa. Ele e o X-Poc, Daniel Soares, lá de Fortaleza, sim, irmão do Eba. O Eba.net, que já é um outro papo, que é o agregador, né? Igual exatamente, o Hamilton do Ocioso. Exatamente, Ocioso. É verdade, Ocioso. O Ocioso, ele é um cara, o Hamilton, ele falava assim pra mim, mano, você sabe, né? Qualquer link que você botar lá do Treta, eu vou liberar. E realmente, eu botava o link do Treta lá e ele liberava, mano. Só que eu tinha que ficar botando o link manualmente, todo o link, né, cara? Um saco. Acabou dando um saco. Pô, vamos fazer um pluginzinho. Mas saudades, Hamilton. Uma gente boa de Brasília, Felipe Neto, cara, tinha o link log. Tinha o... Não era link log, linknet? Eu vou lembrar. Eu lembro do controle remoto. Controle remoto.tv, tinha até um mascote, O Felipe Neto, antes do controle remoto, era o Isfree.tv. Isfree, porque é um site de legendas, pra quem não lembra, naquela época também a gente tinha essa encheção de saco, Felipe né? Era Neto é outro fácil. Que tem as temporadas, né, consistentes aí, talvez. Tem as temporadas. Agora ele tá uma temporada mais longa, né? Sabe que tem um pessoal
da Globo, escrevendo um livro sobre o Felipe Neto. Eu dei uma entrevista pra eles esses dias. E aí passei algumas horas conversando com o jornalista, me fugiu o nome agora. E a principal pergunta que eles fazem é sobre a posição política do Felipe, cara. Há uma curiosidade grande, assim, tipo, por que ele despertou isso no Felipe, sabe? Porque, de fato, o Felipe sempre foi um cara bem alheio, assim, a qualquer tipo de construção política, qualquer tipo de ideologia, qualquer tipo de luta, sabe, social, que seja. E ele é um caso muito a ser estudado, assim, cara, e eu tenho muito, assim, eu tenho uma total admiração pelo que ele construiu como empreendedor. Parabéns pro Felipe. Acho legal que ele investiu na coisa que ele ama, que é o time dele e tal, que é o Botafogo. Ele fez lá ele ajudou em partes na diretoria, depois com patrocínio e tal. Mas na relação política, assim, eu tenho um pé atrás grande com o Felipe ainda. Ah, com certeza. Eu acho que, assim, paralelamente houve a construção da narrativa do impeachment, né, do golpe aí, para poder usar uma palavra mais correta. O Felipe, ela veio junto com um grande interesse crescente de debater política na internet, então veio uma narrativa muito simples, anticorrupção. Ficou muito fácil você fazer o seu sarau de indignação, né? Você bradar a sua revolta e tal, e era exatamente isso que o personagem dele já fazia no YouTube, né? Então eu acho que fez muito sentido ele pegar esse gancho aí do Fora PT, e nessa época eu discutia com ele falava comigo, falava assim, ó, eu não sou inocente não. Eu sei que todos são muito corruptos, mas neste momento a prioridade 0 é PT na cadeia. E depois a gente conversa sobre o resto. E aí eu falava pra ele, assim, mano, você não tem noção do que vai acontecer e tal. E aí ele, que isso, você? Então, assim, eu acho que a juventude muito interessada por política, então acho que é mais positivo do que negativo. Mas tenho muito medo dele vir com um candidato Luciano Huck aí em 2022, por exemplo, que é isso. Não, foi exatamente o que eu comentei com o pessoal lá da editora. A minha preocupação com o Felipe é essa falta de profundidade do discurso dele, da opinião dele. Então, tipo, a sensação que eu tenho do Felipe é que a qualquer momento ele vem com um papo de eu prezo pelo equilíbrio, eu acho o Luciano Huck e o Sérgio Moro duas boas opções. Nem direita. Cara, e é de direita, a gente sabe, né? Tipo, esse discurso e principalmente o Felipe Neto, saca? Então é uma coisa que me deixa um pouco preocupado, meio incomodado. Eu acho bacana levar a juventude, mas eu torço para que tenha uma representatividade para a juventude e que, beleza, você gostou de estudar política, então vamos cá, agora vamos nos aprofundar nesse assunto. Para não achar que só pizza é bom, corrupção é ruim, sabe? Exato. Que é uma, né, que é mais ou menos o que o Felipe fazia no controle remoto, ou no canal dele no YouTube, Filcar, né? Quando o de Rio zoava, essas calças feias, que o filme do Crepúsculo é ruim, é muito ruim, não sei o que e tal, mas não se aprofundava, assim. Então a minha preocupação é levar essa postura dele pra política, e a gente tem uma geração muito pirada nisso, assim, simplesmente corrupção é feio e bonito é lutar contra a corrupção. A gente sabe que o caminho é muito mais longo, né? Eu gosto muito do rap do Felipe Neto, né, que o Ronald Rios fez. Eu acho que é uma grande pérola dessa época. Felipe Neto! Leite com pera, filho de vó, cara de viado, cara, enfim. Hoje em dia esse rap nem seria, né, não seria aprovado pela diretoria. Não. Pela alta cúpula. Mas é massa. Mas é alta cúpula, né? Alta ele reflete o Zeitgeist, né? O espírito de sua época. O pessoal perguntou aqui do Macho Alfa. Tem a República de Curitiba dos blogs. A República de Curitiba, também conhecida a galera da rixa, né? A galera tinha uma rixa. O Macho Alfa, porra, Diego, torcedor do Coxa, gente boa, também fizemos um trabalho bacana. Macho Alfa é um grande brother, mano, eu me amarro nele. Porra, é um cara massa demais, do bem pra cacete. E o Bobagento, porra, Bobagento que começou com um blog chamado Filho do Jacaré Banguela. E aí ele mudou o nome do blog porque o Rodrigo ficou bravo, cara. O Rodrigo ficou puto e tal. E eu falei, Rodrigo, deixa ter mais 15 blogs com esse nome, cara. É bom pra nós e tal. Isso é muito bom, não, porque ele se apropria da marca e tal. Eu falei, não, dane-se, cara. Você lembra outros? Você lembra algum outro derivado de Jacaré Banguela, mano? Rapidamente.
Não, derivado não, mas eu lembro que por causa do Jacaré Banguela, da comunidade do Orkut, teve o Bobagento, que começou como filho do Jacaré Banguela, eu briguei com ele, porque eu falei, cara, Bobagento é um nome muito ruim. Faz um djrafaelmendes.com, porque ele já tava bombando com os funks. Sim. Funk da Menina Pastora, aquela coisa toda. E o Brog. O que ele sabe fazer é o funk. Que eles... não, ele arrebenta no funk. E o Brog também começou na comunidade do Jacaré Banguela e tal. Caralho, mas... não sabia dessa não. Foi lá curtindo mensagem, comentando. Tem uma galera bem que interage bastante daquela época ainda, assim, tirando, né, o Rafa e o Brog, mas tem uma galera que interage bastante. Eu lembro do Kibando e Andando. Kibando e Andando era legal também. O Kibando e Andando, que nessa época era marcante, né? Porque ele pegou carona no Usura Não, em ficar falando de Kibe e tal. E teve o Tretando e Andando, que o cara fez também, que era meio que me zoando, assim. Só que, cara, eu já tive momentos de rixa, assim, até na época da faculdade teve guerra de memes e a galera me zoando, porque eu era o webmaster da minha turma. Então, eu fazia umas piadas e os calouros, a galera de outras salas, faziam piada comigo. Então, eu já pegaram mais pesado, assim. Quando o cara fez uma biografia minha, inventando como seria a minha história e como eu sou, sei lá, me criticando, né? Eu achei aquilo fantástico, mano. Meu primeiro reflexo foi pegar e postar, sacou? Porque eu achei aquilo muito bom. Você ganhar uma sátira, mesmo que seja crítica, é maravilhoso. Nossa, velho, é um símbolo de sucesso, cara. Eu lembro de uma aula na faculdade, quando a Câmara Municipal aqui de Cuiabá teve um escândalo, o escândalo das calcinhas, chamado. E aí o Cacete Planeta fez uma sketch zoando o escândalo das calcinhas. E aí nessa aula, uma assessora de imprensa falou, cara, virou sátira no Cacete Planeta? Esquece. Exato. Sabe? Não tem como você, vou administrar essa crise. Já era. Entendeu? Agora se vira, né? Paciência, saca? Não tem o que fazer, cara. E é isso, quando você vira sátira, quando tira uma onda, faz um meme de você, porra, é sinal de que... o Átila, de que conhecido você é. O Átila, ele tem um vídeo que ele fala a favor da exposição. Ele acha o seguinte, que hoje a privacidade já era, essa guerra tá perdida. Então, quanto mais você se expor, mais conteúdo você controla, mais conteúdo seu você controla. É basicamente isso. Se o cara busca o seu nome na internet, ele vai encontrar seus processos, vai encontrar né, seus problemas com a polícia, ou de repente ele pode encontrar outras coisas, se você fizer uma Google Bomb, entendeu? Com seu nome. Não, é perfeito, cara. Tu já fez isso no Twitter? De dar uma pesquisada, assim, as coisas, tipo uma palavra-chave, assim, tu vai lá no teu Twitter. No Twitter eu sou praticamente invisível, né? Um espírito. É verdade. Porque o Ivo Neumann, depois de muitos anos, ele foi bloqueado porque eu xinguei a Ana Hickman, esclarecendo esse caso, né? A Ana Hickman postou um banquete, uma foto de um banquete multimilionário, dizendo em caixa alta, VR caiu. E eu tinha acabado de acordar e eu confesso que eu não tinha fumado um baseado ainda, então eu virei e respondi em caixa alta, vai tomar no cu sua arrombada, filha da puta. E nesse caso é uma ofensa misógina, né? Você tá falando assim com uma mulher, ainda mais uma celebridade, então eu fui convidado a me retirar da rede social em definitivo, e desde então toda outra conta que eu faço, ela é expulsa. Eu sou descoberto de alguma forma, os caras são muito espertos. Então, vamos dizer que agora eu tô lá no @IvoneWoman, como eu falei, mas também no @treta, que essa não caiu ainda, tô lá com uns 30 mil seguidores, firme e forte. Firme e forte. E você, que mais tem na... o Antônio Fagundes, deve passar uma raiva contigo. Eu tô. Eu conheci uma produtora de redes sociais de alguns figurões da Globo, assim, e ela comentou que o Antônio Fagundes não dá a mínima pra internet, assim, sabe? Eu até comentei com ela, meu Twitter é Fagundes e tal. Eu conheço quem produz o Antônio Fagundes, ele não dá a mínima pra internet. Tanto que teve uma novela agora, em que ele era dono de uma livraria e tinha um podcast. Não sei se tu viu. Ele tinha um podcast na novela. E esse podcast ia pras plataformas e tal, e tudo mais. E depois ele deu uma entrevista explicando, falou assim, cara, eu não ligo pra internet, assim, eu não sou um cara totalmente analógico. Eu nunca tive nenhum problema, assim, com o nome. Não que teria problema, mas também dificilmente alguém me confunde. O que acontece muito, as pessoas me xingarem por causa da linha de transporte público do Rio de Janeiro, tem uma linha chamada Fagundes.
E aí as pessoas reclamam do atraso do ônibus, Marcam às vezes você, me né? marcam. O ônibus tá ruim e tal. Eu tenho muita gente que gostaria de usar a hashtag treta, usa @treta. E eu percebo, assim, que tipo, a pessoa não tá me mencionando, ela tá mencionando o meu espírito, né? Tipo, treta. Você falou do podcast do Fagundes, que era disponível, né? Eu jamais vou esquecer os hypes. Eu peguei muita onda, assim, de tentar pegar hype pra ganhar AdSense, Dr. Fagundes, eu confesso. Eu não sei, você também, né? Você já tava nessa busca também. Eu tentei, mas eu sempre fui péssimo nisso, cara. Mas você falou aí... Tipo, Slonic, esses caras que sabiam ganhar dinheiro com isso, né? Rafael Slonic. E, nossa, o Andersauro era um monstro. Andersauro, inclusive, vários rolês aí, um cara, uma excelente companhia. Sensacional. A gente brincava que pra qualquer rolê você só precisava de um mentolado, um maço de mentolado e o telefone do Andersauro. O resto estava resolvido. O que eu ia falar é que tinha uma novela que tinha uma senhorita que era blogueira. E eu não vou lembrar o nome de ninguém, mas existiu aí, acho que era... o Diário de Fulana, sacou? E aí a Globo escondia isso num link, globo.com/novela, /das8, não sei o quê. Então eu simplesmente peguei e fiz o título, né? Diário da Fulana, e esse post era muito acessado e eu ganhava muitos dólares com isso. Você ganhava saudades. Rapaz, um dia eu ouvi na TV que a Elisa Samúdio, a ex-namorada do goleiro Bruno, que era atriz pornô, estava desaparecida, e era a primeira vez que estava passando isso no jornal. Eu fiz um post com um vídeo dela, Violação Anal 4, e postei no Treta, porque eu achava que aquela história ainda ia rolar. Então, eu me sinto até um pouco sujo, né? Mas eu tô falando aqui com você, porque era tudo por dinheiro, era uma loucura. Claro, hoje fazia a mesma coisa. Sim. Hoje fazia a mesma coisa, claro, num fluxo maior. Eu lembro da novela das Empreguetes, né? Que era Thaís Araújo e tal. E aí elas ficam famosas na novela com um vídeo que cai na internet, que a Globo não falava YouTube, né? Cai na internet e aí a música fica famosa. E eu fui no YouTube, procurei Empreguetes, fui no Google, procurei Empreguetes, não achava nada, cara. Eu falei com o Rafael Fotos, que também é um monstro da AdSense, né? O Rafael Fotos. E aí eu falei, cara, olha isso aqui, Empreguetes, a Globo não tá usando pra nada. E ele fez lá um post no Fotos e 3 meses depois ganhou uma garrafa de uísque dele. Ele tem vários, porque ele disse que ganhou muito dinheiro com aquilo, cara. A Globo sempre vacilou com isso. Hoje não, mas durante muito tempo vacilou. Na Avenida Brasil, por exemplo, aquele filtro que finalizava a novela, oi, ficava vermelho atrás, que o personagem ficava preto e branco. Acho que foi o Fotos também que fez um make Generator, Avenida Brasil, né? Filter, Generator, e tal, e a Globo não fazia. Então era uma estratégia. O Bobagento ganhou muito dinheiro com a foto da Mulher Melancia, Playboy da Mulher Melancia. Porra, né? toda paniquete na praia de nudismo era visita pro Treta também, sempre foi alegria. Pagou peitinho no BBB. Aliás, quando começava o BBB, a gente já ia nas gostosas e já procurava um ensaio na Playboy, uma parada assim, pra poder postar. Cara, era esse tempo aí. O Fotos, realmente, ele é um visionário desse oportunismo. Ele é um cara brilhante. Pra quem não sabe, o Fotos é um dos sócios da Legião Nerd de plaquinhas. Isso. Podia mandar as plaquinhas pra você, hein? Não, ele já me deu 1 milhão de plaquinhas. Tem ali na porta, tem um porcenário. É porque aqui tem que botar na frente das câmeras, né? Ah. Olha só, Aquele vídeo do Treta lá do... É o Alok criança tocando mesmo? Sim, porra, tá doido. Cara, aquele vídeo é maravilhoso, cara. Ele nunca... Tu foi um dos primeiros a postar aquele vídeo, não foi? Cara, o Alok sempre foi uma pessoa da nossa família, que ele sempre tocou todo ano aqui no Espírito Santo. Então a gente viu ele crescer. Sim. E ele era parecido, ele com o Bhaskar, o irmão dele, era parecido com meus 2 irmãos, que são lourinho e branquinho assim, que também são filhos de outra mãe. Sim. Então eu ficava assim, acompanhando o crescimento deles, né? Até que de repente virou o grande DJ. Assim. Alok. Ele tá com o Neymar tocando. Exatamente. Eu já entrevistei e troquei ideia o pai deles, né? O Suarap, que é um dos fundadores do Universo Paralelo, então... Sim. A família cresceu aqui. Demais, cara. Isso é muito foda, cara. Quando eu vi o vídeo, eu fiquei impressionado, porque eu lembro que foi você que foi no seu Twitter, eu acho, ou no Treta mesmo que eu vi. Eu fiquei impressionado, cara. É muito, muito louco isso.
Eu acabei não mencionando aí, mas já que a gente tá nesse rolê, o Treta, vou fazer um breve histórico dele aqui também, que ele também derivou de site de turma, né? No Colégio Marista, eu fiz um site chamado Esparro Marista, que deu uma merda muito grande, eu quase fui expulso. E na sequência, quando eu passei no vestibular para faculdade, na UFES, Direito, eu me propus a fazer o site da turma, porque eu já tinha experiência também, né? E aí, de uma forma muito natural, as coisas aconteceram. Eu comecei a ganhar dinheiro e comecei a tomar processos também, até porque era direito. Então, a gente fazia ofensas na internet a pessoas que adoravam litigar, né? Adoravam entrar com ação, processar todo mundo. Então, eu tive uma experiência nessa época com o site da turma. E na sequência eu fui fazer um site de foto de balada, tá ligado? Nessa época também bombou, porque o pessoal não levava a câmera pra balada e a gente fazia isso pra eles. Sim. Então, marcou minha juventude aí. Inclusive, por isso eu não sei hoje nenhuma cantada, né? Eu nunca precisei dar cantada em ninguém, porque eu sempre tava com a câmera ali. Então, o assunto já era automático tirar uma foto pro site. Né? Foi uma boa época, era o zonzo.com.br. E também teve processo contra o Zonzo. Até que em 2005, eu muito inspirado aí por Kibiloco, Cocada Boa, Jacaré Banguela, eu falei, eu preciso de um blog pra chamar de meu. No blog. E eu fiquei um mês testando domínios que seriam interessantes. Sabe, gambiarra, conteúdo, agitação total, showtime, vamos lá, a hora é essa. Ficava testando um monte de coisa. E até que eu consegui achar o treta.com.br disponível e eu falei, é isso aí. A palavra treta ainda não era tão usada, mas era promissora também, foi uma aposta, né? E a nossa inspiração era fazer, tipo, uma homenagem ao jeitinho brasileiro, né? A tomada era isso. Eu sempre botava um monte de Benjamin, extensão, emendava uma tomada na outra e eu achava aquilo lindo, né? Tinha uma beleza naquilo tudo. Então eu queria que a tomadinha fosse como ela estava presente em todos os cômodos, né? Aquela carinha ali olhando pra gente. Eu achava que seria um bom símbolo e tinha um slogan, né? Gambiarra, Lifestyle Forever. A gente postava muita coisa de gambiarra nessa época também. A internet era muito rica dessas fotos principalmente russo, né? Tá ligado? Aquelas gambiarra russas. E enfim, logo veio o super trunfo dos blogs, que foi a nossa grande hype, né? Eu brinquei de fazer uma cartinha de super trunfo com os blogs que tinham na época. E aquilo, no dia seguinte, saiu no Querido Leitor, da Rosana Herman, saiu no Contraditório, do Cardoso. Todos os blogs estavam postando a própria cartinha, né? Como era meio que óbvio que ia acontecer, porque era um negócio interessante, você precisava de conteúdo, era autopromocional ainda, porque falava do seu blog. Então, alguns reclamavam das notas, né, que a gente deu lá, que foi tudo no chutômetro, né, na opinião. E foi muito divertido, cara. Também foi frutífera a nossa campanha para Danny Coates, né, Danny Cates, que você mencionou na pronúncia germânica correta. Ela era uma blogueira muito bonita, né, e a foto dela ficava ali na sidebar e eu falei, não tem com esse papo de blogueira feia, não. Que eu falei, uma blogueira poderia ir na Playboy. E ela comprou a ideia, né? O negócio ficou engraçado. E o Cardoso sugeriu a Miriam Botan também pra capa da Playboy. E o Ian Black, acho que sugeriu a Marina na época. E aí teve o calendário da Axe, que era um encarte da Playboy, né? Veio com a foto das blogueiras em poses seminuas, né? Em poses sensuais. E foi muito divertido. E fotos tiradas em casa e tal. Foi bem amador mesmo, assim. Foi bem divertido. Sim, porque foi um achievement, né? Uma coisa que a gente conquistou ali, engajando na internet, digamos assim. O nosso espírito treteiro veio com a campanha Usura Não, que inclusive foi um momento da dissidência, né, da facção do Treta com a facção do Jacaré Banguela, porque até então existia uma amizade saudável ali, homenagens e referências, e o Rodrigo fez um editorial na comunidade do Jacaré Banguela no Orkut, né, se posicionando como, tudo isso é invejinha. E acabou, tipo assim, eu vou tomar um partido aqui, tomei o partido do Tabet, e o Tabet, inclusive, mandou e-mail dizendo que as portas seriam fechadas pra mim e tudo mais, e foram realmente. Mas enfim, tem as janelas, né? E enfim, o Treta teve uma outra fase, outra temporada, que é quando a gente foi pro Portal Não Salvo, né? Eu fui pra São Paulo
E aí muita coisa aconteceu também, fui trabalhar com o Luigi e o Cid, e aí tinha o Mentirinhas, tinha o site do Desce a Letra, do Cauê Moura, fazia também conteúdo pro blog do Manual do Mundo, e Portal Red Bull, tinha a sessão do Não Salvo, então foi uma parada muito maneira, assim, e o Treta tava sempre firme e forte enquanto isso. Graças a Deus foi muitos Lollapalooza, essas paradas. Ah, lembrei. Eu tô enrolando aqui com a biografia do Treta, que eu acabei de passar aqui, ó, um filme passou diante dos meus olhos pra perguntar, Fred. Acho que o grande sentimento da vida blogueira aí pra mim até hoje é quando você tá na noite, ou bêbado num churrasco, uma parada assim, e uma pessoa completamente aleatória, da onde você menos esperaria, vira pra você e fala assim, porra, Treta? Você é o cara que fazia o Treta? Porra, meu irmão, acessava aquele blog pra caralho, não sei o quê. Até já teve um que foi igual o Xuxa, que falou assim, pô, quando eu era criança eu entrava direto. Tá ligado? Então, eu não sei se... Aí é foda. Você teve esses grandes momentos aí da fama pela blogueirice, assim, pelo blog, né? Porra, cara, seu blog é incrível. Toquei muita punheta olhando aquelas mulheres. Não, na época do auge do blog, assim, tinha muito quando eu ia pra São Paulo, ou ia pra Porto Alegre. Pode crer. Ou naquela época as universidades chamavam demais pra dar palestra, porque tu não tinha os grandes pensadores de cybercultura. Tu tinha lá o André Lemos, tinha o Sérgio Weckermann lá da Super Interessante, né? Tu tinha jornalistas tipo o Alexandre Nagak, que é um cara muito antenado, um cara muito gente boa. De fato, um cara sensacional. Então, mas às vezes o cara ou não tinha agenda, ou era um pouco, ou tava um pouco mais caro, eles chamavam um blogueiro, porque o blogueiro dava público pros eventos. Então, cara, eu aproveitei naquela época porque eu conheci parte boa do Brasil mesmo, assim, dando palestra em faculdade, em eventos de comunicação de faculdade e tal. E aí, quando eu saía de Cuiabá, isso acontecia. Isso, de fato, acontecia, assim, tipo, Jacaré Banguela e tal. Eu tinha uma vez que eu fui fazer um check-in no aeroporto em Goiânia, e o cara falou assim, eu sou o cara de Jacaré Banguela, o cara do check-in e tal, isso eu achei legal. Mas teve uma vez, cara, aqui em Cuiabá, isso tem pouco tempo, isso deve ter uns 3 anos, mais ou menos, em que eu tava na noite, assim, numa festa, e um cara chegou bastante bêbado, assim, pra mim. Ele me olhou e falou assim, você nunca devia ter postado o vídeo do Joseph Klimber. Caralho, e saiu caminhando, cara. Eu falei, não, eu vou ter que entender essa história, né? Eu esperei a poeira abaixar um pouco, eu falei assim, cara, beleza? Você salva o Jacaré Banguela e tal. Ele falava assim, cara, até hoje eu só consigo ter conversas usando frases do Joseph Klimber. Então o cara, tipo, deve ser insuportável entre os amigos, entendeu? Um homem que só falava Joseph Klimber. Cara, ele falou assim, cara, meus amigos já encheram o saco de mim e tal, porque tudo eu uso Joseph Klimber e tal. Pra mim é a coisa mais genial do mundo, já fui em várias peças, não sei o que lá e tal. Essa reação, assim, eu achei mais divertida, assim, mas... de uns anos pra cá, cara, vou te falar, nos últimos 3 anos teve esse maluco, e o ano passado no elevador, aqui do prédio, uma guria me olhou e falou assim, você não é o Jacaré Banguela? Caralho. Eu adorava. Memória boa. Porra, e aqui em Cuiabá, de fato, a nossa audiência nunca foi grande coisa. Pode crer. Tá, de verdade, assim, a nossa audiência aqui nunca foi grande coisa mesmo, assim. Então, quando eu saía, que isso acontecia mais. Santo de casa não faz milagre, né, Fred? Acho que essa. Agora, sabe o que é engraçado? Você contou a história do Treta e você foi perfeito, mas tem um ponto, assim, que eu adoro lembrar, que foi o e-mail que você mandou. Você lembra disso? Claro, pô. Você mandou, o Ivo mandou um e-mail pra uma galera se apresentando. Eu fiz o mesmo com Quem Matou a Tangerina. Eu fiz o mesmo. Olha aí. E o Ivo falou, inspirado em você, porque de fato funcionou. E eu tenho um tweet, que eu acho que é de 2008, cara, mais ou menos, em que eu falo, quem recebeu o e-mail do Treta aí, vamos dar uma força pro cara. Pode crer. Que o cara é gente boa e tal. E sabe o que foi isso? Vou contextualizar. Quando eu fiz o Treta, logo que começou a dar gosto a brincadeira, eu recebi um processo pesado do outro site, do Zonzo. E aí eu tive que sair de cena, ficar low profile, assim, e durante um tempo. Quando eu voltei, inclusive na época que eu fui ficar low profile, eu mandei a senha do Treta pra galera. Eu mandei uma senha pra você, mandei uma senha pro Borbes, do Judão, mandei pra Rosana, pro Cardoso, do Contraditório, também mandei. Então, mandei a senha pra galera do Ato Efeito, não sei se você lembra. Lembro. Uma galera ficou fazendo uns posts lá, nessa brincadeira de invadir um blog, né? Eu mandei, na verdade, um convite de editor do blog, já tinha essa possibilidade, e mandei um pro Kibiloco.
Mandei pro Antônio Tabet, ele tinha a senha do Treta, mas ele nunca postou. Poderia ter feito um direito de resposta lá ao vivo. Mas enfim, ele não gostava dessas brincadeiras, não. Que loucura, cara. Era blogger, né? Exatamente. Era blogger.com, né? Depois blogspot.com. Enfim. Fredão, eu não sei como é que tá seu tempo aí, não. Eu tenho... Eu tô de boa, cara. Longe, mano. Meu Deus do céu. Lembrei. Eu queria olhar o chat, mano. A galera tá falando aqui. Adorava o 4 Verbos. Não lembro desse blog, não. Não, esse blog eu fiz com alguns amigos lá em 2013. Caraca, mas aí acabou tem que não seguidor deu certo, stalker aqui, né? Que legal, cara. E a gente fez um podcast também, mas a gente acabou parando. Mas vamos retomar, pode deixar aí. Olha aí. Eu gostava. Top 10 BASF também foi um projeto bom. Ah, cara, esse projeto foi bem legal, velho. Muito esse bom. projeto foi bem legal. Era um Tumblr com mesmo. música. Tumblr. E ninguém sabia como é que falava Tumblr, né? Era Tumblr. É tipo Flickr, né? Flickr. A gente acabou aprendendo, né? Porque sempre que tinha essa uma matéria no bimestre, no noticiário, né? Geralmente no Jornal da Globo, uma matéria sobre as modas de tecnologia. Aí a gente aprendia a pronúncia, né? Assim, pra mim. O camarada falou que indicou o Treta Talks, perguntaram se era do Treta News. Rola muito isso aqui também, essa confusão. Eu costumo dizer que sim, porque afinal de contas aquela raposinha com a voz alterada pode muito bem ser eu, então não nego, nem confirmo. Então vou voltar aqui pra minha pauta, Fred. Eu tinha feito um pouco aqui só de, tipo, uma entrevista mesmo, e você já acabou falando bastante coisa. Já que o JB, né, foi um sucesso, eu não sei se eu te pergunto sobre a separação do Jacaré Banguela, se você gosta de falar desse assunto, já cansou, mas eu queria saber basicamente como que o blog mudou sua vida, né, porque você continuou nesse mercado de comunicação, você fez o seu TCC sobre os virais, né, inclusive um material acadêmico de primeiríssima qualidade aí, um Jeremias muito louco. Eu queria saber como que foi isso, né? Como que foi viver essa era de ouro dos blogs e como que isso se converteu em outras coisas depois que acabou, os blogs morreram, digamos assim. Cara, que pergunta legal, porque refletindo agora, quando eu me meti no jornalismo, lá com 15, 16 anos, é porque eu gostava muito de consumir futebol no rádio. Eu morava em Porto Alegre. Então, meu sonho era me envolver com isso, trabalhando com rádio. Só que minha família veio para Cuiabá, eu vim junto, e aí acabei fazendo a faculdade aqui. A cultura do jornalismo esportivo aqui é muito menor do que dos grandes centros. Existe, claro, mas é muito menor. E aí, por desinteresse, por falta de incentivo, por preguiça também, eu acabei não me ligando muito nisso. Fui trabalhar com cidades, no jornalismo. Fiz um semestre de publicidade, é verdade, porque não tinha faculdade de jornalismo. Aí abriu, eu transferi, trabalhei com cidades no jornalismo. Não sei como a maioria das pessoas que trabalham com jornalismo acabam caindo em cidades. Sim, com certeza. E graças ao Canachuê, que eu gostava de escrever algumas bobagens, pegar alguns links legais, uma coisa trabalhada com saudosismo também. Teve uma série que a gente fez que marcou muito, que era filmes que marcaram a minha época, aquela coisa toda. Eu acabei vendo que as pessoas gostavam que eu escrevia. As pessoas começaram a gostar. E aí teve a primeira oportunidade de ganhar dinheiro com Jacaré Banguela. Quando a gente começou a ganhar dinheiro com Jacaré Banguela, o primeiro publi editorial foi, se não me engano, da Oi. E foi justamente a campanha Quem Ama Bloqueia, isso, lembra? Né? Teve a sátira do Usura Não. Exato. Em que a gente falou, a gente pode ganhar dinheiro com isso. Eu acabei investindo naquilo, foi um período curto, mas que conheci bastante gente bacana, sabe? Fui para São Paulo, conheci algumas agências, vi como é que esse mercado estava acontecendo, conheci o Biso, que é meu amigo até hoje, do Asnos, o Guilherme Varaldares, que trabalhava em agência, o Ian Black. Tinha uma agência em São Paulo chamada Riot, em que a maioria dos blogueiros trabalhavam, porque em 2008, se você fosse para São Paulo, levantasse os braços e falasse, sou blogueiro, as agências contratavam. Tava todo mundo desesperado para saber como que funcionava essa área, como que anunciava, como que criava, e ninguém sabia direito. E o blogueiro, teoricamente, sabia. Então, o René Fraga trabalhou na Riot, verdade, a Miriam Botan, como eu disse aí, já o Kai, enfim, o Mobilon trabalhou também, uma galera acabou trabalhando. E eu falei, esse núcleo de redes sociais em Cuiabá pode ser interessante. Então o blog foi importante porque eu vi de perto isso, eu conheci essa galera e eu pude trazer para Cuiabá, para as agências daqui, lá em 2008, essa experiência de um núcleo de redes sociais. Know-how de São Paulo, né? Know-how de São Paulo. Tipo, em São Paulo é assim, como é que se cobra?
Vamos descobrir. Aí conversando com essa galera que me ajudou demais, a Rosana me ajudou demais, você me ajudou, o próprio Cid, que trabalhou na Riot também, né? O Cid trabalhou na Riot também. E o blog acabou transformando a minha vida nesse sentido, em ter essa experiência em São Paulo de trazer para Cuiabá um mercado em que aqui não existia nas agências e muito menos na publicidade convencional. Foram anos, acho que foram uns 2 anos até eu conseguir emplacar de fato uma campanha digital, uma ação, um anúncio em blog, uma coisa assim. Mas teve uma agência, que é a FCS, que teve paciência, em que acreditou nisso e que acredita até hoje. Eu faço algumas coisas com eles que poderia ser um mercado importante. E depois o mercado aqui foi se desenvolvendo, assim como em outros lugares do Brasil. Mas foi muito importante, cara, por eu entender essa minha veia para publicidade e também para descobrir em que eu sabia escrever um pouco de humor, assim, sabe? Eu vi que, eu posso escrever humor, que é algo que eu sinto falta, eu confesso. Hoje, eu acho que eu mais sinto falta porque virou profissão total, sabe? Então, tipo, hoje eu trabalho com o Cid. Pra quem não sabe, hoje eu trabalho com o Cid pro Não Salvo. Eu faço parte dos projetos dele e tal, as marcas que o anunciam. Então, quando chega lá, o tweets da marca tal, passa por um filtro meu para depois chegar ao Cid para ele aprovar e vai pro cliente, aquela coisa toda. Então, eu sou meio que eu escrevo humor como uma profissão. Quando o Jacaré Banguela eu não sentia como uma profissão, apesar de eu receber dinheiro. Era um hobby. Era um hobby, era orgânico, era natural. Eu acordava, eu assistia o Leão Lobo na TV, achava engraçado, escrevia uma piada em cima daquilo. E não me preocupava se aquilo ia dar audiência ou ia dar dinheiro, sabe? Eu não entendia que aquilo de fato era uma profissão. Então hoje eu vejo isso, eu preciso fazer uma coisa que vai dar resultado pro cliente. Então a responsabilidade é maior. E cara, o Luiz Fernando Veríssimo fala muito isso, né? Humor é técnica, né? A pontuação, a maneira como você desloca um parágrafo, o verbo que você usa, o título que você usa. Então com o passar do tempo você vai fazendo conteúdo para as marcas, não para que o cliente vai gostar, mas sim para que a marca vai aprovar. Perfeito. É simples, entendeu? Você escreve ali, a marca vai aprovar isso aqui, eu vou postar, vai funcionar, o dinheiro tá na conta no final do mês e pronto. Então, em paralelo a isso, né, o conteúdo que não é patrocinado, você faz o seu conteúdo orgânico. Mas hoje eu não tenho mais um espaço para isso. Volta e meio eu paro para pensar, mas me falta motivação, às vezes me falta interesse, às vezes me falta até coragem um pouco, assim, de sentar na frente do computador e voltar a escrever. Tenho vários amigos, inclusive você, que fala, Fred, volta a escrever, tem que voltar a escrever, Sim. Não sei o que lá e tal. Mas às vezes eu paro assim, falei, cara, mas será que eu vou conseguir voltar a escrever? Só escrever? Quando eu escrevi a primeira vez pra blog, eu lembro que meu pai perguntou, nossa, tu escreve de graça? Tu escreve posta e as pessoas não pagam pra ler? Eu falei, E qual que era o retorno que a gente tinha naquela época? Era ego, era um comentário, era um elogio e tal. Depois em que a gente viu que podia dar dinheiro. Mas eu volta e meio penso nisso, sabe? Se eu conseguiria sentar e falar, não, vou escrever, sei lá, 3 artigos sobre isso, ou uma opinião sobre aquilo, uma coluna sobre aquilo e tal. Mas faz muito tempo que eu não paro pra fazer isso, assim, eu virei meio que uma maquininha de escrever coisa pré-produzida mesmo. Quando você escreve profissionalmente, é um pouco mais difícil você escrever por amor nas horas vagas, né? Total. Principalmente quando você sabe que você vai escrever para alguém aprovar que vai pro seu público. É igual licitação de governo, né? De órgão público. Você não faz a licitação pensando na população, você faz a licitação pensando na banca que vai julgar a licitação. Tipo, eu preciso convencer aquelas 3 pessoas que vão gostar da minha proposta e eu vou ganhar um caminhão de dinheiro. E aí, a partir daí, meu amigo, que sim, eu vou conseguir produzir conteúdo para a população. Então, escrever para publicidade acaba sendo um pouco disso. E, assim, é um terror, sabe, cara? Eu converso muito com estudantes, até hoje, de comunicação, e eu tento tirá-los disso. Assim, olha, vai chegar um momento da vida de vocês que vocês vão falar assim, eu não posso escrever uma coisa que eu simplesmente acredito. Eu vou escrever uma coisa que o cliente vai aprovar porque eu quero pegar minha pasta, ir para casa, tomar cerveja e ver TV. Não quero ficar aqui refazendo. Mas tem que saber dosar. Eu demorei muito na minha vida para aprender a dosar isso. Eu acho que eu ainda estou aprendendo. Então, para quem está começando a escrever, eu sugiro isso, sabe? Descubra a dose para que você não perca a sua identidade. Porque senão o que você faz vai ter uma inteligência artificial que daqui a pouco vai ler todos os seus textos melhor, e vai fazer melhor que você faz. Eu gostei que você mencionou a questão de aprovação de cliente, né? E eu gosto sempre de render minha homenagem aqui a essa instituição, a chamada Alteração Boi de Piranha. Não sei se você conhece. Como é que é? Explica mais. Quando eu vou vacinar meus gatos, né?
na hora de espetar a vacina, a veterinária orienta você a fazer um carinho mais forte, que é pra chamar a atenção do gato, entendeu? Sim. Então, quando você quer que uma alteração passe batida, você faz uma outra coisa bizarra, porque ela vai focar toda a atenção em consertar aquela coisa bizarra e a sua alteração inicial que existiria não vai existir. Entendeu? É uma técnica milenária que eu usava. Eu vou começar a usar isso aí para as coisas do Switch. Exato. Sempre usei. Vamos lá. Seria possível dizer que o YouTube, a própria Twitch e outras redes ajudaram a matar os blogs que, apesar de grandes, não se comparariam? Podem analisar o impacto negativo dessas empresas? Foi a pergunta do Ibitol. Então a pergunta, inclusive, é o piloto do nosso Treta Talks, episódio 0. Quem matou o blog, Fred Fagundes? É muito louco, porque quando os vídeos surgiram no YouTube, os próprios áudios e tal, que você podia embedar, se falava muito em convergência midiática, né? Não, o blog vai deixar de ser um texto, vai ser um grande agregador de conteúdo de vídeos, de áudios e tal. Não foi isso que aconteceu, né, cara? Não foi isso que aconteceu. Não dá pra você fazer uma salada de frutas. Eu acho que a essência do blog, o Inagaki falava muito bem isso. O blog é uma coisa meio que música punk, assim. Da mesma maneira que você toca 3 acordes, você tem uma banda, blog você escreve o que você quiser, e você é um escritor, você tem seu veículo e tal. E vai encontrar alguém que vai gostar, pode ter certeza disso. Eu não acho que o YouTube matou os blogs ou a própria Twitch. Eu acho que com o avanço da tecnologia a gente ficou muito mais carente de conteúdo factual, sabe, das coisas mais emergenciais, as coisas de último momento. E o blog, cara, a gente é da época que como a gente não tinha Wi-Fi nem 3G... Tinha que esperar carregar, né? Eu lembro que o WordPress tinha um plugin que você atualizava o blog por SMS. Você mandava um SMS para um número e aí ele fazia o post automaticamente. Então sabe... Quantas vezes postei bêbado usando isso? então eu acho que os blogs que existem hoje ainda, assim como o jornal impresso mesmo, é porque as pessoas não querem ler mais a novidade, elas querem saber a opinião do blogueiro. O impresso, quando você lê no dia seguinte, de manhã, você não tá lendo o jornal para saber a notícia de ontem, você tá lendo para saber a opinião daquele jornal, daquele colunista e tal. Então, os blogs que vão acabar sobrevivendo, vão acabar ressurgindo, e eu sou um grande entusiasta de 2 coisas para 2021, blogs e telefone fixo. Telefone fixo é uma coisa que eu acredito muito, que vai voltar com tudo. Ai não. Mas é a identidade, sabe? É deixar de assim, pegar uma notícia da Rolling Stones gringa, traduzir e falar, o CD novo do The Who e tal. Não, sabe? É sua opinião, o que você acha. O Quem Matou a Tangerina, quando eu fiz, eu procurei pegar muita coisa que já tinha sido feita e destrinchar para outro formato. Eu lembro que eu fazia algumas listas. 35 coisas que você nunca percebeu De Volta para o Futuro. Ou no Chaves, tá ligado? Eu lembro que eu encontrava 8, 9, 10. Mas eu parava pra assistir com calma e gastava horas e tal. E essa é uma parada que pros blogueiros daquela época eu falava muito. Cara, blog é dedicação, velho. E produzir conteúdo pra internet é muito disso. É dedicação. Se você não for um TikToker de 16 anos, loiro de olho azul, você não vai ter o algoritmo a seu favor. Então você tem que ter dedicação. Quem Matou Tangerina, eu acordava todo dia às 5h30, 6 horas e fazia um post e dormia de novo. Eu lembro perfeitamente disso. Aí à tarde eu planejava o post do dia seguinte. Os primeiros 3 meses foram assim, até eu achar ali uma base, entendeu? Então eu acho que essas ferramentas não estragaram o blog. O que se perdeu no blog mesmo foi essa falta de identidade, essa falta de opinião, essa falta de conteúdo um pouco mais próprio e menos adaptado que acabou surgindo depois. Eu acho que as redes sociais passaram a servir o que os blogs serviam com uma rapidez e uma conectividade, interatividade melhor, né? Então, a não ser os blogueiros que tinham um estilo muito bem marcado e continuaram produzindo conteúdo, né? Porque, de um modo geral, o mercado miou. Então, a não ser para um jovem nerd, para um não salvo, para um B9, né? A coisa passou a não valer mais a pena muito rapidamente. Exato. E o pessoal pulou para outras, né? Das temporadas. Tem muito disso. Essa questão financeira também, cara. Chegou uma hora que o blogueiro tá aí e vê que não tá funcionando mais e ele acaba focando no Instagram. O próprio Cid, hoje. O que é o blog não salvo hoje? É um grande arquivo de posts, entendeu? Não é um blog que tem posts. Hoje o Cid foi pro podcast e hoje a paixão da vida do Cid é a Twitch, cara. Depois que ele mais se diverte fazendo. Tem um chat super ativo, a galera sabe, tem uma participação muito forte mesmo.
Então, E o Cid tem essa vantagem de conseguir ter essa presença forte em várias redes e ser um grande equilíbrio da internet, né? Um cara assim que nunca arrumou problema com ninguém, com pelo menos... Tentaram cancelar ele, mas é sempre muito discutível aí. Nunca aconteceu de fato, porque realmente eu tava lá, cara. Eu patrulhava ele pessoalmente, tava tudo tranquilo, passou no teste. Eu ia mencionar pra você que não é à toa que as influenciadoras, pouco antes de serem chamadas de influenciadoras, eram chamadas de blogueirinhas, né? Então o Instagram também não deixa de ser uma forma de blogar para muitas pessoas. Virou isso, né? Um conteúdo multimídia consumido de uma forma mais dinâmica. Você não quer ver só o blog do Jacaré Banguela agora. Todo mundo tem um blog, então agora você quer deslizar o dedo e já ver o próximo, né? Eu gostaria de ver o Google Reader voltar aí com força, mas... O Google Reader foi uma coisa que prejudicou bastante também. O fim do Google Reader. Era uma ferramenta maravilhosa, o fim do Google Reader. Exatamente. E as blogueiras de moda que você cita também, eu acho que é a grande virada de chave dos blogs, assim, porque as blogueiras de moda, elas mostraram a bolha que a gente vivia. Exato. Porque quando de repente... as marcas estavam lá, geladeira USB da Coca-Cola pro Mobilon, pro Cardoso, pro Cid, pro Jacaré, pro Flávio Chongas, pro Duquian, pra galera dos blogs e tal. Inventando presentinho, né? Que tava ali sempre... tinha o Mr. Manson, teve uma ação da Spalhe fantástica, que foi do copo vermelho. Com certeza, lá nos primórdios. Que eu acho que foi muito marcante também. Aquilo era muito legal, mas era muito assim, aquela galera ali que ia tomar cerveja no sebo ali da Avenida Paulista e tal, que tinha os encontros de blogueiros. Aí, de repente, cara, as marcas descobriram as blogueiras de moda, que era um nicho assim que não se misturava com essa galera. Não se misturava, não sabia quem era o Jacaré Banguela, não sabia quem era Kibiloco, não sabia quem era Cocada Poa, e tinha um triplo de acesso, cara. Era uma coisa fantástica. Eu capricho. Essa galera aí até tinha uma relação bacana, né? Luísa Gomes, né? Tinha uma relação bacana, a Miriam, a Marina. Agora aí veio, sei lá, Tássia Naves, veio aí sim. aquela outra menina, Camila Coutinho, eu acho, lá do Nordeste. Tem aquela filha do publicitário também, que publicitário famoso, que me fugiu o nome agora. A Kéfera. Que eram uns... Mas aí já veio no YouTube. Já era YouTube e tal, mas cara, era uma galera assim... Júlia Petit, lembrei o nome. Júlia Petit, tá ligado? Ninguém sabia quem era Júlia Petit. Falei, gente, Júlia Petit não tá na... É outro patamar, Júlia Petit não tá na Campus Party, ninguém sabe quem é. De repente ela tava lá fazendo propaganda da Brastemp na TV, chamando de blogueiro, sabe? Blogueira. Aí ele falou, que é isso que é blogueira? Então ele falou, não, blogueira não é isso, blogueira é o PS Track, blogueira é o Fotos, blogueira, sabe, é o Slonic, não sei o que lá. E de repente vem uma Júlia Petit dando entrevista no Fantástico e tal, não sei o que. Aquilo foi assim, um choque assim pros blogueiros. Falei, caralho, velho, a gente tá muito por fora da realidade das agências também, assim, de grande parte das agências. Pô, essa galera já não tá mais com a bola toda. Talvez a gente deva investir mais nas blogueiras de moda. E aí virou isso, cara, virou sinônimo de produtor de conteúdo. Sou blogueirinha e tal. Porque, né, elas se adaptaram de um formato de conteúdo que hoje é extremamente utilizado por quem faz maquiagem, abertura de presente, essa coisa toda. Mas é um fenômeno. As blogueiras de moda é um tema, assim, que eu acho que falta alguém se aprofundar melhor, assim, sabe? É um tema fantástico. Sem dúvida. Nesse ciclo aí do blog, né, que foi morto pelas redes sociais, aí vieram os youtubers que acabaram perdendo um pouco para Snapchat, Instagram, e aí vieram os podcasts, e agora também tem as lives, e toda hora esse mercado de produtores de conteúdo se ressignificando, se reposicionando, assim. Você acha que, já que isso aqui é uma conversa de velho, né, a gente tem certas licenças poéticas aqui, você acha que a experiência de ter vivido essa época da internet de várzea, né, da blogosfera, ela te permite enxergar a internet, os mecanismos dessa internet atual com uma certa... Já vi esse filme, né? Digamos assim, um déjà vu. Você acha que você consegue antever alguns fenômenos, por exemplo? Não seja modesto. Cara...
Cara, a gente vê uma saturação, principalmente em alguns formatos. A live foi isso, né, cara? Meu maior medo dessa segunda onda de Covid é o aumento de lives. Das lives, novamente. Você tá numa live, Fred, você não pode falar mal de live. Mas não do Instagram. A live do Instagram é uma coisa que é incômodo de assistir. Enfim, o som é ruim. Enfim, não é mais complexo. Eu melhorei a câmera aqui pra galera, hein? Agora tá no celular aqui, hein? Mas eu acho que é uma geração, Ivo, um pouco despreparada, assim, pra entrar nesse mundo, assim, de retorno, de alcance, de engajamento, do jeito como nós entramos, assim, talvez um pouco mais preparados, assim, de já produzir conteúdo. Você tava preparado nessa época, Fred? Eu não tava, não. Eu fui pego de surpresa assim, tudo, cara. Eu fui pego de surpresa, mas eu tava um pouco preparado, assim, eu me frustrei em alguns pontos, eu exagerei em alguns pontos, mas eu acho que a gente tinha uma exposição bem menor. Então eu acho que essa exposição maior, ela é a grande responsável por essa onda de cancelamentos mesmo. Então Pode crer. Cara, o próprio Kibi louco. Porra, quanto tempo a gente demorou pra ver o rosto do Kibi louco? Pois é. Cara, foram anos, entendeu? E a gente acessava o Kibi louco e ninguém sabia quem era a porra do Kibi louco. Wagner também. Então também conhecido como Tozão. Ou Porta dos Fundos, né? Tozão vestido de cueca e máscara do Batman. Então, cara, era muito, sabe, a exposição era bem menor, então a gente tinha uma certa proteção. Hoje margem de manobra, né? Você precisa se provar. Então, o caso da Dora, recente, que é o que ela comeu a cesta de café da manhã da vizinha, eu tava conversando aqui até com a Gabi, com a minha namorada, sobre isso. Falei, cara, isso aí é a maior prova de autoconfiança, entendeu? De que tudo que ela faz, alguém elogia. Tudo que você faz tem um like, tem um foda, você é incrível, demais, te amo, rainha, não erra, sabe, perfeita e tal. Aí a pessoa... O próprio Jacaré Banguela passou por isso, sabe? O blog e o Rodrigo e eu também. Então, só que, tipo, pra essas pessoas isso demora um pouco menos, assim, sabe? E aí, de repente, ela meteu uma dessas, pegou uma cesta que ela nem pensou. Ela falou assim, vai ser engraçado, as pessoas vão rir que eu recebi uma cesta de café da manhã de outra pessoa. Se ela chegasse em casa e pensasse 2 minutos, friamente, que é o tempo de ligar o computador e postar, entendeu? Porque antigamente ela, melhor não, sabe? Mas não, cara, ela tava no elevador, tinha sinal do Stories pra ela fazer. Então eu vejo assim, eu vejo com esses olhos, assim, eu acho que essa super necessidade de estar presente o tempo todo, você erra mais, tá ligado? Você fala uma bobagem, você exagera, você se equivoca. Então, você tá ao vivo, né? Twitch aqui, nós estamos ao vivo. Nós estamos ao vivo. Nós somos absolutamente, sabe? Fala alguma coisa assim que não pega bem, ela adora, tá ouvindo, às vezes se incomoda e tal. Então isso pode acontecer, cara. Agora eu acho que nessa comparação de antes pra agora é essa, assim, essa absoluta necessidade de estar o tempo todo online. Eu lembro de um YouPix, um YouPix, e o Rafinha Bastos falou uma coisa assim que eu achei, nossa, que genial. Que visão, né? Que visão, em que ele falou assim, eu passo 24 horas por dia na internet. E aí eu falei, cara, eu nunca parei pra pensar nisso, cara. E realmente nós passamos hoje 24 horas por dia na internet, porque naquela época tu assinava fazer uma pesquisa, senhor, beleza, idade, endereço, quanto tempo passa na internet por dia? Aí tinha lá 2 a 3 horas, 3 a 4 horas. Essa pergunta não tem mais sentido. E ele falou aquilo, eu falei, caralho, é verdade, cara. A não ser quem tem o modo noturno e desliga o Wi-Fi, né, de noite. Tem gente que faz isso aí. Tem gente que faz, mas eu acho que o grande inimigo dessa galera vai ser isso, vai ser esse julgamento. E quando a pessoa sumir, as pessoas vão questionar. Uai, sumiu por quê? Né? O que acontece já hoje, né? Tipo, o silêncio da Anitta sobre tal assunto é ensurdecedor e tal. Então, quando você se expõe muito, as pessoas cobram posicionamento. Sem dúvida. No Twitter, eu não tive que apagar muita coisa, não. Eu apaguei, assim, algumas brincadeiras que não tinham nem muito contexto pra não ter mal entendido, entendeu? Então, eu apaguei pouquíssima coisa, mas do blog eu tive que apagar. A gente sempre postou muita coisa no blog, sempre teve muito conteúdo machista, já teve conteúdo transfóbico e tal. Então, eu acho que pelo bem da arquivologia, eu removi esses conteúdos, porque eu acho desnecessário eles existirem. Poderia ter feito até nota de atualização e né, como é que fala, para não ter nenhum anacronismo com a interpretação daquele texto, mas é isso.
teve texto que eu falava mal de cotas, já tirei do ar e coisas do tipo, né? Principalmente porque, às vezes, o Treta flertava com humor nonsense, né? Um título que não tinha nada a ver com conteúdo, um plot twist, uma coisa que não fazia sentido simplesmente. Então, o blog sempre foi uma coisa muito livre, né? Não tinha um formato exato, uma linguagem específica, né? Cabia qualquer coisa. Tanto que você falou de postar por SMS, às vezes eu postava bêbado, simplesmente emocionado por conseguir postar por SMS, Sim. Tá ligado? Então, acontecia de tudo. Cara, eu me arrependo de muita coisa que a gente postou no Jacarebanguela. Jacarebanguela fazia piada com a Preta Gil porque achava ela gorda, entendeu? Achava ela gorda e postava e achava isso engraçado. É verdade, rolava a gente pegava... uma implicância com a Preta Gil. Rolava uma implicância com a Preta Gil e não tem o menor sentido hoje isso aí. Enfim, tinha piada com o Diego Hipólito pelo fato de ser homossexual e tudo mais. E a gente tinha como referência, aí são as referências, e por isso que eu acho importante, né, quando vem uma referência nova que desconstrói isso, porque ele serve de referência pro futuro. A nossa referência era o Kibe. Exato. E o Kibe pegava no pé de todo mundo, o Kibe botava a montagem da Playboy da Marina Silva, né, então piada que a Luiz Helena era feia. Desculpa, a Playboy era com a Luiz Helena, inclusive, ela chorou até. Exatamente. Ela chegou a chorar e fez uma nota pedindo desculpa e tal. Agora, a nossa referência era essa, a nossa referência de humor era essa. A referência do Kibe de humor talvez fosse outra, fosse uma coisa desse tipo, sei lá, do Ziraldo, do Cacete Planeta, que também pegava um pouco pesado, pegava pesado, não um pouco, pegava pesado, apesar de todo o brilhantismo de alguns pontos que eles tocavam e tal. Então é por isso que eu fico feliz quando eu vejo alguns exemplos assim, de conteúdo e que vão servir de referência para uma nova geração. É por isso que eu acredito muito na próxima geração, de que consome, de quem escreve, de quem produz, de que é uma coisa que já não é o que a gente fazia. Eu sempre fujo dessa meia-culpa, assim, eu falo que eu tenho total culpa em grande parte de homofobia e de preconceitos que existem na produção de conteúdo. O Felipe Neto, a minha briga com ele foi essa. Foi porque eu falei, cara, você falava hoje, ele não faz minha culpa, mas ele vai chamar o Fiuk de viado, ele chamava o cara do Crepúsculo lá, de gay e tal, não é? Chamava, ele apontava como se fosse uma coisa assim, um tom de deboche, uma coisa ridícula e tal. De frescura, né? Então não é, tipo, meia culpa, não, cara, tipo, caguei, tá ligado? Caguei e é isso, eu caguei, agora eu me arrependo pra cacete, e agora eu torço para que e eu converso com as novas gerações, para quem produz conteúdo, como eu te falei, de estudantes, principalmente, para que, tenham a porra da responsabilidade que eu não tive naquela época, né, cara? Exatamente. É isso, Fred, vamos para encerrar aqui, meu depoimento rápido também é que, para mim, eu me sinto, de certa forma, tendo participado de uma espécie de TV Tupi, né, dessa mídia que foi o blog. Então, eu sei que tem histórias de bastidores suficientes para preencher um livro e chegar a receber mais alguns processos, né? Acho que a gente sempre tem tempo de receber novos processos. Tem muitas histórias que poderiam ser reveladas aí, a gente pode guardar para essas páginas desse livro aí futuramente. Não sobre o Felipe Neto, apesar dele ser um excelente protagonista para uma história dessa. É um capítulo bom. Mas eu ainda quero escrever a história do Cid, de repente. Olha aí, tem uns bastidores que são bons. Mas, Fred, é assim, eu acho que toda essa rebeldia aí do underground, essa liberdade que a gente tinha, foi muito importante pra gente descobrir, né, brincadeiras que funcionavam na internet, coisas que pegavam bem, os memes, né, que eram correntes que você fazia no seu blog, aí eu fazia no meu igual. Então, todo esse conceito de interatividade que foi desbravado quando a gente chegou aqui, que era tudo mato, eu acho que diz muito, né, sobre esses novos fenômenos da internet pro bem e pro mal, né. Então, tô feliz de estar com treta.com.br até hoje no ar. 15 anos, a gente tem, nosso arquivo tá lá, então dá pra você ver muita coisa que foi postada todo esse tempo. O pessoal usou, né, que eu posto, eu tenho um script lá, um plugin no meu WordPress que tuita e posta na nossa fanpage 3 posts, 4 posts por dia do nosso arquivo, né, e a galera entra lá e fala, porra, isso é de 2012, mano, mas é isso, recordar é viver, tem coisa que é atemporal, assim, tem muita coisa legal desse conteúdo. E eu faço votos também que os blogs voltem com tudo, mas acima de tudo, Fredão, prazer ter você aqui. Eu acho que deu um depoimento final saudosista. O que você vai se lembrar com carinho aí no frigir dos ovos, da sua experiência blogueira?
e fala pra gente quais são seus próximos passos aí, como é que acompanha você nas redes sociais, o que você pretende fazer aí pra 2021. Várias perguntas legal, numa cara. Só, hein? eu antes de encerrar, eu quero indicar um livro aqui que eu recebi, que eu comentei que existem poucos estudos dessa produção de conteúdo de blogs femininos, mas tem um livro chamado De Blogueira a Influenciadora, Etapas de Profissionalização da Blogosfera de Moda Brasileira. É da editora Sulina, e a autora se chama Issa é um nome muito difícil. Cafruí, não sei, desculpa. Mas o nome é De Blogueira a Influenciadora, você encontra fácil esse livro, tá? E aí, só até corrigindo que eu falei que existem poucos estudos, de fato eu não conhecia esse livro e esse livro da Isaf aí pode colaborar muito para quem gosta desse assunto. Não, já manda o link com o seu ID da Amazon pra eu botar nesse episódio aqui. Você compra pelo treta.com.br que vai estar com o link do Fred. Boa. Ó, o nome dela é Isaf Karhawi. Tá, Isaf Karhawi. Só por escrito. Galera... cara, o que eu vou levar, assim, eu acho que, além da experiência de receber alguns comentários de putz, cara, minha semana tava uma merda e o seu conteúdo deixou tudo melhor e tal, ou pessoas que se conheceram por causa do blog e hoje tem famílias e tal, isso é uma coisa que mexe comigo até hoje, a importância que a gente tem até hoje como produtor de conteúdo na vida das pessoas. Eu acho que esse senso de comunidade que a gente viveu, sabe, cara? Eu, tu, Cid, Luigi, Andersauro, George Macedo, uma das grandes cabeças da internet, né? Gordo Nerd, um monstro sagrado. E, cara, a gente tinha com a nossa limitação de meios de contato e tudo mais, Guilherme Valadares, Gustavo Gitt, na limitação que a gente era uma comunidade fortíssima das coisas que a gente acreditava. E uma das coisas que a gente acreditava era em fazer entretenimento, e depois disso virou em passar uma mensagem de otimismo, depois passar uma mensagem de revolta. Então a gente sempre teve muito assim, e hoje mesmo informalmente, até mesmo de uma maneira assim não tão organizada, grande parte dessa galera que eu falei tem o mesmo pensamento, assim. Então isso é uma coisa que me orgulha muito, assim, tipo, ter feito uma amizade com vocês da maneira como foi e de compartilhar das mesmas ideias e opiniões de vocês. Eu acho que a gente tá muito certo, assim, das coisas que a gente acredita, que a gente luta, e tudo isso começou, de fato, com um blog de humor pra fazer as pessoas rirem. Depois a gente viu que podia ganhar dinheiro, depois a gente viu que era uma profissão, e a gente tá aqui no meio de semana conversando para pessoas na Twitch, gravando um podcast para as outras pessoas que vão ouvir, sabendo que a gente faz parte da vida delas, cara. Isso é prazeroso demais, assim, é prazeroso demais saber que a gente tá colaborando em algum momento do dia dessas pessoas. E, cara, eu sou um cara, assim, que eu sou apaixonado por você. Você é um dos caras mais talentosos que eu conheci. E quando teve a briga das facções, eu sei que eu fui pro lado certo. Eu fui pro lado do Ivo, porque eu falei, pô, esse cara aqui é foda, e até hoje a gente tem um pensamento muito semelhante. E é verdade. É sempre um prazer, assim, conversar com você, cara. Muito obrigado pelo convite mesmo. Pô, Fredão, fico emocionado. Pode ter certeza que a recíproca é verdadeira, porque desde sempre rolava uma identificação muito grande, né? Tanto com o senso de humor, quanto com as posturas e a forma como você se posicionava. Então, é isso. A gente acabou tendo trabalhou junto, né? Foi colega de trabalho, mesmo a quilômetros de distância, e Mato Grosso, Espírito Santo, eventualmente se encontrando em São Paulo, né? Nos eventos blogueiros. Então, eu digo mesmo, foi incrível ter essa experiência com pessoas, conhecer pessoas, né, como você. Acho que é um grande clichê falar das pessoas que eu conheci, não sei o quê. Então, eu esclareço que não são todas. Você conhece muita gente ruim também, muita gente sem graça, mas algumas pessoas muito especiais acabam virando aquelas que fazem a biografia virar para um outro lado. Então, sempre importante reconhecer. O Treta saúda aí o Jacaré Banguela original, mais uma vez. E pra galera que viveu essa época aí dos blogs, manda um e-mail pra treta@treta, como nos velhos tempos, né? Deixa um comentário aí dizendo o blog que você acessava, o contexto que você acessava os blogs, alguma história que você lembra, aí, pra gente voltar com esse assunto aqui. Fredão, muito obrigado. Volte sempre que você quiser. Me chama pro Inferno Astral, porque eu tenho aqui provas científicas de que a astrologia existe e os signos podem ser previstos, né? O horóscopo funciona.
Então, em breve você me convida novamente aí pra eu poder fazer uma participação especial, beleza? Pô, será um prazer. Vamos falar desse folclore maravilhoso que é a astrologia. Isso aí. @treta no Twitter e @fagundes. E a gente volta até a próxima semana. Eu vou continuar aqui na live mais um pouquinho, mas vou parar o gravador e me despedir dessa fera. Muito obrigado, Fredão. Aquele abraço. Falou, velho. Um abraço. É nóis. Vamos lá! E depois retome o tema inicial. Diga que já começou o bacanal. Faça o merchan do DVD que lançou. E lembre que vai preso quem comprar de camelô. Promova o sexo casual, dizendo que Deus manda dar. E entre em ação, comece a beijar. Lá vem o refrão com bem mais sexo, animais e orixás. Jacaré e Iemanjá, Periceci, Cacilda, Becker, Macapá. Aqui beija Alibaba. E agora pede pra todo o Brasil cantar. Vamos lá! Jacajá e Emaré, Pacatatu, Coitucutia, Candomblé. Chama Pline, Plidomec. Me faz um reggae misturado com axé. Vamos cantar esse reggae. Jacaré não é legal. Passa uma goma, tá queimando desigual. Põe um bob pra tocar e passa a bola que a roda é para cá. Tira, 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 tira o pé do chão. Jacaré e Iemanjá, já tá chegando a hora de se terminar. Mas antes de descansar, repete tudo mais 100 vezes pra acabar. Vamos lá! Jacaré e Iemanjá, iê. Só mais 99 vezes pra acabar. Iô. Jacaré e Iemanjá, iê. São só 98 vezes pra acabar. Vamos lá! Jacaré e Iemanjá, iô. Só mais 97 vezes pra acabar. Iê. Jacaré e Iemanjá, iô. Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. O Maradona hoje, a notícia chegou em mim num contexto muito interessante, que foi o seguinte, né? Eu abro minha vida pessoal, vamos lá. Meu gerente do banco, ele virou para mim e mandou um zap, né? E falou assim, olha, teve uma redução de juros aqui, de Black Friday, então, de repente, eu posso fazer um refinanciamento aí das suas dívidas todas, diminuindo a taxa de juros, né? E aí você vai se dar bem. Eu falei, pô, irado, o cara me conhece, sabe que eu sou funcionário de banco também, sabe, né, das coisas. Aí eu olhei assim, fiz as contas e falei pra ele, ô, filha da puta, você tá me vendendo a operação com seguro aqui, com seguro de vida, né, pra proteger o financiamento? Aí ele, na mesma hora, respondeu e falou assim, rapaz, você viu que o Maradona morreu hoje? Se eu fosse você, eu estaria preocupado com essas coisas que você usa aí. Meu gerente me conhece, a gente sempre passa o carnaval junto. Argumento de venda, velho, tá certo. O Maradona morreu, né, e eu não tô nada bem. Estalo Podcasts.